Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Amém? Em nome de Jesus. Irmão, me encontro feliz por esta noite estar na ceia do Senhor mais uma vez. E principalmente por essa oportunidade que o Senhor me confiou. Primeiramente, segundo o pastor Adriano. Eu vou dar você a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16. Antigo Testamento, viu, irmãos? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 16. Vamos ler do versículo 1 ao 6, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Ezequiel 16, do versículo 1 até o 6, em nome de Jesus, amém? Enquanto você procura, irmãos, eu queria só pedir desculpa. Aliás, perdão, né? Se depois desse mês eu machuquei, eu ofendi, ou falei, eu fiz alguma coisa com algum irmão ou com alguma irmã que acabou lhe entristecendo ou lhe machucando, eu queria pedir perdão à igreja em nome de Jesus. Está perdoado, pastor? Em nome de Jesus, amém, irmãos? Que diz assim, que tem como título, irmãos, Ezequiel capítulo 16, versículo 1 ao 6. A meretriz e as abominações de Jerusalém. Que diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações, e diz: assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: a tua origem, o teu nascimento procede da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Hebteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não foi cortado o cordão umbilical, nem foste lavado com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregado com sal o teu corpo, nem envolvido com faixas. Não se compareceu de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas comparecendo de ti. Antes foste lançado em pleno campo pelo nojo de tua alma no dia em que tu nasceste. Versículo 6. E passando eu por ti, vi-te manchada no teu sangue, disse: ainda que esteja no teu sangue, vive. Sim, disse eu: ainda que esteja no teu sangue, viverá. Amém, irmãos? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. E que acho que Jesus merece, pode aplaudir ele essa noite em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Irmãos, falta pouco tempo em nome de Jesus. Mas eu queria pedir a sua atenção para cá, abrir o seu coração, os seus ouvidos, porque Deus tem uma palavra para mim, tem uma palavra para você. Mas se nós ficar desatentos ao que Deus tem para falar conosco, irmãos, nós vamos sair daqui desapercebidos. Estamos em um culto, não é nenhum culto, é uma celebração em um culto que é um dos mais importantes que existe, que é o culto da ceia. E eu queria trazer essa palavra, irmãos, do livro de Ezequiel. O texto que eu li de Ezequiel vai falar de um homem, que era o nome Ezequiel, que ele estava em Jerusalém. Ezequiel é um livro pouco lido, conhecido. Eu acho que poucas pessoas já ouviram alguma pregação sobre o livro de Ezequiel. Ezequiel é conhecido pela profecia ou pela visão do vale de ossos secos. Mas quem é realmente Ezequiel? Ezequiel era um homem como eu e você, que estava tentando servir a Deus, tentando agradar o Senhor. Ezequiel era um homem que ele veio de uma família de sacerdotes. E ele estava em Jerusalém aprendendo, estudando para futuramente se tornar um sacerdote. E ele queria se tornar um sacerdote, irmãos. Todo homem judeu, o maior privilégio que ele tinha era ser um sacerdote. Por quê? Porque era um privilégio de para poucos. Era um privilégio, irmãos, que quem se tornasse sacerdote futuramente poderia ter a possibilidade de tocar na Arca da Aliança, o maior símbolo de fé do povo judeu. Então Ezequiel se dedicava constantemente para ser um bom sacerdote. Mas a Bíblia vai dizer que um certo dia, no ano de 587 a.C., Babilônia invade Jerusalém, mata alguns amigos de Ezequiel, pega outros escravos, e no meio dessa invasão, Ezequiel é levado cativo para a Babilônia. E Ezequiel tem as mãos amarradas, seus pés amarrados, enquanto está sendo levado para a Babilônia como escravo. Ele olha para trás e vê a sua cidade natal, a cidade onde estavam projetados os seus sonhos de ser um sacerdote. Só que Ezequiel, irmãos, não entendia qual o propósito que Deus tinha na vida dele. Porque Deus, um Deus tão bondoso, um Deus tão justo, iria permitir que o seu futuro sacerdote fosse levado para cativo para a Babilônia. Mas não sabia ele
ele que Deus já tinha planos maiores para Ezequiel, porque Ezequiel tinha no coração a vontade de ser sacerdote, ou seja, ele ouvia o povo, intercedia perante a Deus, mas Deus não queria que ele fosse sacerdote, Deus queria que ele fosse um profeta. Profeta é diferente de sacerdote. Sacerdote ouve o povo e apresenta a Deus, o profeta ouve a Deus e fala com o povo. Quando o homem fechou as portas para Ezequiel em Jerusalém, Deus abre uma porta maior para Ezequiel lá na Babilônia, e Deus começa a usar o profeta Ezequiel para poder exortar o povo a arrependimento, para falar do que o povo tinha feito contra Deus, e Deus começa a se queixar para Ezequiel de como o povo de Israel era decepcionava ele. Então ele começa a falar com o povo, e no capítulo 16 ele vai contar uma história. Fala assim: ó povo, assim diz o Senhor para vocês. E Deus começa a falar com o povo a partir do capítulo 16, versículo 1, dizendo: ó povo, você, Jerusalém, era um povo pequeno, era um povo desconhecido, ninguém conhecia Jerusalém, ninguém conhecia o povo judeu, você estava desprezada, ninguém te conhecia, não dava nada por ti, mas então eu te vi pelo caminho. Aí Deus vai contar uma história para comparar como ele viu o povo de Israel. Ele vai assim: olha, eu passei pelo campo, o teu nascimento ninguém fez caso de ti, eu passei pelo campo e vi Jerusalém como uma criança que estava com seu cordão umbilical ainda na barriga. Eu vi você, Jerusalém, como uma criança abandonada no campo para morrer, estava toda suja de sangue, o teu cordão umbilical não foi tirado. E quando eu olhei esse versículo, eu perguntei: Deus, por que o Senhor disse, compara o povo de Israel como uma criança? Aí então eu pude entender, irmãos. Deus falou que Jerusalém era como uma criança com seu cordão umbilical e ainda suja de sangue. Por quê, irmãos? Uma criança, quando está no ventre de sua mãe, ela não se alimenta pela boca, ela se alimenta por um canal chamado cordão umbilical. Ou seja, a criança do ventre de sua mãe depende totalmente da sua mãe para comer. O que a sua mãe come, ele come. O que sua mãe bebe, a criança também bebe. Então quando uma criança nasce e alguém corta o seu cordão umbilical, está cortando a dependência total da criança para com sua mãe. Quando Deus disse que o povo de Jerusalém era como uma criança ainda com seu cordão umbilical, ele estava dizendo: olha, vocês ainda estão dependendo do Egito, vocês podem estar aqui, mas estão dependendo da Babilônia, vocês vivem como se dependessem do povo estranho para comer, para viver e para me adorar. Então Deus falou o seguinte: olha, eu quero cortar o teu cordão umbilical, porque você não pode ser dependente do Egito, você não pode ser dependente da Babilônia, você não pode ser dependente dos cananeus, não. Você tem que ser dependente de mim, o teu único e suficiente Deus. Deus queria mostrar para o povo de Jerusalém que eles não poderiam confiar no povo do Egito, que eles não poderiam confiar em povo estranho. A sua confiança tinha que estar em Deus. Então quando eu olho para a igreja, irmãos, eu vejo Deus falando para a igreja: a confiança da igreja não está no político ou no presidente, a confiança do povo de Deus não tem que estar no pastor ou nos obreiros, a confiança do povo de Deus tem que ter exclusivamente em Deus. O que falta hoje é nós cortar o nosso cordão umbilical de depender do irmão para viver, de depender da igreja para sobreviver. Nós dependemos exclusivamente de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aí Deus vai usar o profeta Jeremias lá no capítulo 17, versículo 5, para dizer: olha, o homem que confia no homem é maldito. Maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Ao que Deus diz, o homem que confia no homem, ele é comparado a uma tamandeira que é plantada no deserto. A tamandeira, irmãos, é uma árvore que precisa de água, é uma árvore que sem água ela não vive, é uma árvore que sem água ela não dá frutos. E Deus disse: quem confia no homem é como uma tamandeira no deserto. Ela tenta dar fruto, mas não tem água. Ela tenta dar sombra, mas não tem água. Ela passa uns dias, passa uns meses, os homens vão para baixo da tamandeira para poder se abrigar do sol em sua sombra, mas não encontra sombra. Por quê? Porque as suas folhas estão caindo, o seu fruto não se encontra mais. Aqueles que confiam no homem, irmãos, eles perecem, secam e morrem. Mas aí o Senhor diz: aquele que confia em Deus é como uma planta plantada junto a ribeiros de águas. As suas raízes são profundas, lá ela tira nutriente, lá ela tira força. Pode vir um vento forte, pode vir um sol escaldante, ela não se
se abalam, as suas folhas continuam verdes, e ainda em tempo de seca, ela continua prosperando. Ou seja, em tempos de crise, a igreja prospera, em tempos difíceis, a igreja cresce. Eu pergunto, por que tem igreja, irmãos, que às vezes abre a igreja hoje e amanhã já está fechando? É porque eles não depositam confiança em Deus, deposita no homem, mas a minha e a tua confiança tem que estar no nosso Deus. Deus está falando com pessoas essa noite, irmãos, é que nem criança animada, que tem seu cordão umbilical, que não pode pisar no pezinho dela, no pezinho dele, que está pensando em desviar, querendo abandonar a cruz, irmãos. Deus já cortou o meio do teu cordão umbilical. Então olhe para cima, olha para o Senhor, olha para o teu Salvador, que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Deus, quando falou que viu o povo de Jerusalém com o cordão umbilical, Deus está oferecendo para ele independência espiritual. Deus tirou o povo do Egito, irmãos, achando que um povo saiu do Egito, achando que deixaria de ser escravo. Deus tirou a independência do povo do Egito para ser independente de novo, mas não mais do Egito, e sim de Deus. O povo passou 40 anos no deserto. Alguém morreu de fome? Não. Deus protegeu no deserto. Ou eles comiam o que Deus dava, ou morreram de fome. Mas em nenhum momento Deus desamparou o seu povo. E Deus fala com a igreja esta noite: ei, você precisa depositar sua confiança 100% em Deus, irmãos. Eu um dia vou te decepcionar, o pastor um dia vai te decepcionar, a tua regente, o teu presidente, o teu marido, o teu esposo um dia vai quebrar a cara, um dia vai poder falar alguma coisa que vai te ofender. Mas Deus nunca desampara a gente, Deus nunca nos decepciona. Quando o homem abandona nós, irmãos, Deus vira o rosto para nós e diz: filho, eu sou contigo, ainda que teu pai te abandone, ainda que tua mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. Aí Deus continua falando com o povo, irmão, no versículo 4: e quanto ao teu nascimento, no dia que nasceste, não foi cortado o teu cordão umbilical, nem foi lavado com água no teu sangue para purificação. Deus disse que Israel, irmãos, quando Deus encontrou eles, era como uma criança abandonada no campo. Estava com o seu cordão umbilical, mas também estava suja de sangue. Uma criança, quando nasce, ela nasce suja de sangue, mas não o sangue dela, e sim o sangue de sua mãe. Mas o sangue, quando ele está fora do nosso corpo, irmãos, ele seca, ele apodrece e ele começa a inalar o mau cheiro. Quando vê essas pessoas que sofrem acidente, o seu sangue está escorrendo, por pouco tempo começa a vir mau cheiro, porque o sangue literalmente morre, e quando o sangue morre, começa a vir um mau odor. E Deus, quando falou para o povo que viu eles sujos de sangue no meio do campo, então é o seguinte: olha, vocês sujos de sangue estavam sujeitos às bestas feras do campo. Uma criança abandonada no campo foi abandonada no campo para morrer. O sangue dessa criança faria com que os urubus, os corvos, sentisse o cheiro podre do sangue, ele iria até aquela criança, iria matar a criança. Os animais do campo, quando sentissem o cheiro de sangue, seriam atraídos pelo mau odor, iam de encontro àquela criança, então devoraria aquela criança. Então Deus queria falar com o povo: ei, tem uma coisa em vocês que fede, tem uma coisa em vocês que não cheira bem. E o que é isso, irmãos? É uma coisa chamada pecado. Tem gente que diz que pecado não tem cheiro. Tem, irmãos. Sodoma e Gomorra pecavam tanto contra Deus, que um dia Deus lá no céu sentiu um mau odor. Que cheiro é esse que vem da terra? Não é do cheiro dos meus servos. Quando olhou para a terra, viu Sodoma e Gomorra pecando contra Deus. Então o nosso pecado, irmãos, é o que faz feder a narina de Deus. Eu peco todo dia, os obreiros pecam todo dia, os jovens, senhores, senhoras, e é os nossos pecados, irmãos, que faz feder a narina de Deus. E tem uma coisa que mais agrada o inimigo, sabe o que é, irmãos? É quando nós pecamos contra Deus. Se tem uma coisa que faz o diabo sorrir, eu não sei nem se ele sorri, é quando o cristão peca contra Deus. Peca no olhar, peca no adultério, peca no roubo, peca falando mal do seu irmão, peca falando mal do seu líder. Os nossos pecados, irmãos, eles atraem o inimigo para perto de nós, e ele faz afastar nós de Deus. Um dia, irmãos, lá em Forquilha, eu achei que era umas 4 da manhã, eu fui subir um monte com um irmão que hoje é diácono, e o dia estava amanhecendo ainda, irmãos, azul escuro, era umas 4 da manhã. E eu me lembro que eu fui
passar o dia em jejum lá com esse irmão e decidimos passar o dia inteiro no monte. Inclusive o Diácono Silvano, acho que irmãos conhecem ele. E foi subir um monte de madrugada, amanheceu o dia no monte, chegou a hora do almoço, nós no monte. E como foi 5 da tarde, nós começamos a descer o monte. E da Monte da Torre para Forquilha, já uns torno dos 3 quilômetros mais ou menos. E quando foi chegando na entrada de Forquilha, irmãos, eu senti um mau odor tão grande, mas tão forte, que eu comecei a ficar enojado. Barriga vazia, com muita fome, 5 da tarde. E eu pensei que era só eu que estava sentindo, mas o irmão do meu lado também começou a sentir. E eu perguntei, Deus, que bom cheiro é esse? Não era cheiro de lixo, não era o cheiro do caminhão da galinha quando passa, era o cheiro do pecado de Forquilha, irmãos. Eu perguntei a Deus, por que eu não senti esse maldoso? Deus me fez entender, é o mesmo cheiro que eu sinto aqui no céu quando o povo peca contra mim. Então tem uma coisa, irmãos, que peca na área de Deus, que fede, é os nossos pecados, irmãos. E nós pecamos todo santo dia. Aí Deus diz, ó Israel, eu encontrei vocês como uma criança suja de sangue. Então eu peguei e lavei com água. E a água, irmãos, desse versículo representa o perdão de Deus. Se tem uma coisa que pode nos limpar dos nossos pecados, irmãos, não é a água nem sabão, e sim o sangue de Jesus, e sim a água do perdão de Jesus Cristo. A água, Ele nos perdoa nossos pecados, a água purifica o nosso interior, a água de Deus purifica o nosso espírito. É por isso que Deus, lá em João capítulo 3, vai dizer para Nicodemos, Deus fala assim, Nicodemos, tu tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, tem que nascer do perdão e tem que nascer do Espírito Santo. A mulher samaritana em João capítulo 4 fala assim, Jesus, como sendo tu judeu me pede água, tu não tem vasilha, tu não tem cordas. Jesus fala assim, ei mulher, essa água que tu bebe hoje, bebe amanhã e beberá até quando tu morrer, mas a água que eu der, você nunca mais terá sede. Porque quem bebe da água que eu der, vai deixar dentro dele uma fonte que jorra a vida eterna. Então Deus oferece para mim e para você hoje, irmãos, perdão para os nossos pecados. Não podemos comer desse pão, não podemos beber desse vinho, sem antes ser purificado pelo sangue de Jesus. E Deus nos lava esta noite pela água da sua palavra. Só Ele pode nos lavar, irmãos. Só Ele pode nos purificar de nossos pecados. Aí Deus falou assim, ó Israel, vocês, quando eu encontrei vocês, foi como uma criança abandonada. Não foi cortado por cordão umbilical, não foi cortado a independência, não foi lavado com a água, ou seja, não recebeu o perdão, e não esfregaram sal no corpo de vocês. Para alguns aqui pode ser estranho passar sal numa criança, mas para a tradição judaica isso é a coisa mais comum do mundo. Quando um homem nascia, no 8º dia era feita uma circuncisão, ou seja, a criança tinha que ser circuncidada no templo. E quando o sacerdote pegava aquela criança e cortava o prepúcio da criança, do pênis da criança, automaticamente sangrava, porque era uma cirurgia feita a sangue frio, um símbolo do povo que tinha um pacto com Deus. E quando ele circuncidava essa criança, ele pegava sal e esfregava no corpo inteiro da criança. Pode ser alguma coisa bruta, mas tinha 2 sentidos. Primeiro, o sal estancava o sangue da cirurgia, e segundo, o sal no corpo da criança fazia a sua pele ficar enrijecida para suportar o sol de Jerusalém. Ou seja, o corpo de uma criança é sensível, o corpo de uma criança é muito frágil. Então o sal servia para enrijecer o corpo da criança, para quando o sol batesse na criança, ela não adoecesse, quando viesse o vento frio, ela não ficasse gripado. Ou seja, o sal servia, irmãos, para amadurecer o povo diante de Deus. A criança, o sal seria uma criança frágil, seria uma criança que qualquer coisa estava doente, mas o céu iria amadurecer a criança. Deus, esta noite passa o sal na minha e na tua vida, irmãos. Nós precisamos amadurecer com Deus, nós precisamos amadurecer na nossa mente, precisamos amadurecer no nosso coração. Quando Cristo amadurece, irmãos, Ele é como um menino, Ele fala com o menino, Ele age com o menino. Qualquer palavra está se desviando, qualquer palavra contada está querendo largar a cruz. Tudo que vem contra ele, abate ele. Uma pessoa, quando ela é como uma criança, irmão, sensível, se o pastor disciplinar ele quer se desviar, sai da igreja. Se o jovem, o presidente dos jovens cobra ele, já quer sair do conjunto. Fica na igreja, não sei porquê, não pode falar
expectativa diz que tudo é para Ele, tudo é indireto, irmãos. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. Se eu amadurecer espiritualmente, irmãos, não podemos entender o significado do corpo e do sangue de Cristo. Então eu falo assim: olha, eu conheci vocês como uma criança, lavei vocês, cortei o cordão umbilical, passei sal em vocês e vocês começaram a crescer como um renovo. Olha aqui, irmãos, no versículo 7 diz assim: e eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandecer, te alcançou grande formosura, os teus seios cresceram, e cresceu o teu cabelo, mas ainda estava nu e descoberto. Deus diz que depois que Ele deu a liberdade para o povo, depois que Deus deu maturidade e perdão para o povo, Ele começou a crescer como renovo. Mas o que é um renovo? O renovo, irmãos, é uma árvore que ela já morreu. Uma árvore, quando ela está viva, como todos nós, ela cresce, envelhece, tem seus frutos. Mas chega um estado de uma árvore que ela morre, não dá mais frutos. As suas folhas que eram verdes começam a secar e cair. O seu caule que era forte, que era robusto, começa a ficar murcho e enrijecido, irmãos. Uma árvore, quando ela é jovem, você sobe nela, ela consegue segurar o seu peso. Mas quando é uma árvore morta, se você puxa com muita força, ela começa a se quebrar. Mas a árvore, quando ela está próximo de morrer 100%, ela puxa todos os seus nutrientes, joga lá para a raiz, e da raiz nasce um broto bem pequenininho chamado renovo. Esse renovo começa pequeno, esse renovo começa insignificante, mas ele vai crescendo, 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 e se torna mais alto, mais belo e mais bonito do que a árvore que ele era antes. Ou seja, ele teve que morrer para poder se tornar alguém maior. Ele teve que sofrer para se tornar alguém maior. Eu não sei como está o seu ministério, se você não prega mais, se você não ora mais, se você não jejua mais, mas a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. O renovo de Deus está chegando na igreja central de Macaé. Hoje eu posso estar morto, hoje eu posso estar quase morrendo, mas Deus fará no meu corpo um novo renovo nascer, irmãos. E então seremos melhor do que fomos ontem. Então pregaremos melhor do que pregamos ontem. Se você é novo, não tem mais unção, não se preocupe não, irmãos. O renovo de Deus está chegando na tua vida. Aí quando Deus te exaltar, aí quando Deus te levantar, você vai ser melhor do que você foi. O templo era bonito e robusto, mas foi destruído. Quando construiu o segundo templo, Deus diz: a glória da segunda casa vai ser bem melhor do que a da primeira. Israel, vocês estavam bem, mas vocês morreram. Mas do que sobrar dos que morreram, eu farei uma nação bem melhor e bem maior do que foi anterior. Às vezes, irmãos, estamos na caminhada cristã e às vezes pensamos que chega um ponto final do ministério. Às vezes tem momento da nossa vida, nosso ministério, nós pensamos: Deus, o tempo de pregar acaba aqui, o tempo de louvar acaba aqui. Não precisa mais porque eu tenho para a igreja. Tem momentos da nossa vida em que nós paramos e pensamos: Deus, literalmente eu morri espiritualmente. Mas se você fala isso, irmãos, ainda com Deus, é porque dentro de você tem algum nutriente ainda do Espírito Santo. Mas interessante, irmãos, que o renovo começa pequeno, pequeno, e vai crescendo e crescendo, e a folhagem da segunda árvore é bem maior do que a da primeira. Os frutos de uma nova árvore é bem mais doce do que a da primeira. Então aquilo que você planta hoje, chorando, gemendo, você vai voltar com lágrimas, mas ceifando os frutos da tua lágrima e da tua cruz tem o reino de Deus. Aí Deus foi quando o povo, irmãos, Ele fala assim: ó, você cresceu, Jerusalém, vocês criou seio. Deus comparava Jerusalém com uma mulher: olha, eu limpei vocês, fiz vocês crescer como renovo, vocês são uma mulher linda, formosa. Deus compara Jerusalém, irmãos, com uma mulher. Diz assim: olha, os seus seios cresceu, os teus cabelos cresceu, você estava formosa, mas ainda estavam nuas. Então eu passei por vocês e joguei a minha cara por cima de vocês. Peguei vocês,
coloquei brinco em suas orelhas, coloquei bracelete em seus braços, vesti vocês com vestes reais, com vestes caras. Quando vi esse versículo, eu perguntei: Deus, por que o Senhor disse que iria enfeitar a sua noiva? O Senhor falou aqui na parábola, na história, que iria colocar brinco nas suas orelhas. Isso quer dizer que Deus não amor de brinco, não, irmãos. Isso é uma cultura lá dos judeus, viu? Pelo amor de Deus. Aí Deus foi dizer: olha, eu passei o meu manto sobre ela e estava nua. Eu não entendi isso. Por que passar roupa por cima de uma mulher nua ao invés de vestir ela? Aí eu fui entender, irmãos, que quando o homem passava a sua roupa por cima de uma mulher, ele dizia assim: olha, eu quero ter um compromisso contigo, eu quero ter algo sério contigo. Quando um homem de grande poder ou estatura passava roupa sobre um outro homem, ele falava assim: olha, eu quero que tu seja o meu servo, eu quero que você ande comigo. Então, quando eu olho a Bíblia Sagrada, irmãos, eu vejo o profeta Elias, passa pelo profeta Eliseu e lança a sua capa sobre ele, dizendo: olha, eu quero que você seja o meu servo, eu quero que você ande comigo e esteja comigo. Eu lendo o livro de Ruth, eu pude ver que quando Ruth chegou aos pés de Boaz, falando das suas intenções com Boaz, Boaz pega a sua roupa e passa por cima dela, falando: olha, eu quero um compromisso contigo, eu quero me casar contigo. Sempre quando Deus me chama e te chama, irmãos, Ele passa a sua roupa sobre nós. O profeta Isaías vai dizer, lá no capítulo 6 de Isaías: no ano que o rei Uzias morreu, eu entrei no templo e eu vi a glória do Senhor, e a orla de Deus se estendia sobre todo o templo. Sabe o que Deus quer dizer, irmãos? Que quando a orla de Deus passa por cima da igreja, Ele quer um compromisso com a igreja. Quando o manto de Deus passa por cima da Macaé, é porque Ele quer um compromisso com a Macaé. E dessas Deus passa o seu manto sobre essa igreja, falando: eu quero um compromisso contigo, eu quero algo mais profundo contigo, eu quero algo mais sério contigo, eu quero que você seja minha noiva e eu seja o seu esposo. Aí Ele passou as roupas por cima dessa mulher, falando: olha, eu quero que tu seja minha. Aí Deus diz: Jerusalém, eu te vesti com as melhores roupas, eu coloquei, enchi as melhores joias, braceletes de ouro, te vesti com roupas que nem ninguém tinha na época, roupas mais caras que existiam. Mas de que serviu tudo isso, Jerusalém? De que serviu eu vestir você com as melhores roupas? De que serviu eu dar para ti os melhores tesouros? Coloquei uma coroa de glória sobre a sua cabeça, mas para que, Jerusalém? Eu te pergunto, a igreja, Deus falando. Aqui Deus queria falar para o povo: Jerusalém, te dei tudo que uma rainha tinha. Te dei vida boa, te dei roupas boas, te dei riqueza, te dei joias, mas onde está a tua joia agora? Você, Jerusalém, Deus falando, é pior do que uma prostituta. Porque as roupas caras que eu te dei, você usou para poder vestir os outros ídolos. O ouro que eu te dei, você derreteu e fez ídolos para se prostituir perante a eles. E eu te pergunto, Jerusalém, onde estão as roupas que eu te dei? Onde estão os diamantes? Onde estão as pedras preciosas que eu te dei? Só serviu para outros deuses, só serviu para se prostituir perante a mim. E Deus fala com a igreja hoje: onde está a igreja? As roupas reais que o Senhor nos deu? Onde estão os dons que Deus nos deu? Onde está a unção que Deus nos deu? Onde está o chamado que Deus nos deu? Onde está aquilo que o Senhor nos deu, irmãos? Estamos usando para a nossa própria glória, estamos usando para a nossa própria honra, estamos jogando aquilo que Deus nos deu, irmãos, para servir outros deuses. Deus comprou Jerusalém. Cadê, Jerusalém, as pedras preciosas que eu te entreguei? Cadê a igreja, os dons de visão que eu te dei? Cadê a igreja, o dom de profecia, o dom da palavra que eu te dei? Às vezes pedimos tanto a Deus, irmãos, e Deus não dá, e nós vamos para glorificar outras coisas, nem o dom de Deus. Jerusalém era desprovida, ninguém conhecia ela, mas quando Deus exaltou ela, ela se contaminou e se afastou de Deus.